Bem-vindos a mais um Expresso Israel, edição especial eleições, porque temos os resultados. Daniela Kresh, diretamente de Israel, acompanhou tudo, não dormiu nos últimos dias praticamente. Você está bem, Dani? Está viva, apesar da rotina intensa? Olha, eu tô viva, mas eu não posso virar muito a cabeça, porque eu tô com um torcicolo de tensão tão grande que eu tô que nem robô hoje, só posso olhar para frente. Tudo bem, não vou exigir isso de você. Vamos aqui aos números. Bom, o Likud de Benjamin Netanyahu ficou com 32 cadeiras, o Yesh Atid, a futuro, de Yair Lapid, com 24, o sionismo religioso, que é o partido de Tamar Ben-Gvir, com 14, Campo Nacional com 12, o Shas ficou com 11, Judaísmo da Torá 7, Israel Nossa Casa 6, Uraam, que é a Lista Árabe Unida, com 5, Novo Movimento de Renovação Árabe com 5, o Partido Trabalhista 4 e o Meretz ficou sem nenhuma cadeira. O que isso quer dizer? Que a bancada do Netanyahu soma 64 cadeiras, então, com muita tranquilidade, tem aí os números para formar governo. A atual coalizão ficou com 51 cadeiras e o Novo Movimento de Renovação Árabe tem 5, eles que são independentes, né? Então não entrariam em nenhuma coalizão. Dani, não temos dúvidas aqui ao dizer que Benjamin Netanyahu é o grande vitorioso dessa eleição, né? Não, não temos dúvidas. Ele realmente é o grande vencedor. Ele fez o que ele prometeu fazer, que era um comeback político, que, aliás, guardada todas as diferenças, foi o que o Lula fez no Brasil também, sem nenhuma comparação em relação a ideais ou esse tipo de coisa, mas ele fez um grande comeback político. Aliás, a imprensa internacional está falando dessa questão do comeback político, usando tanto o Netanyahu como o Lula essa semana. O que preocupa muita gente nos Estados Unidos, um possível comeback do Trump. É, e, e realmente a gente pode dizer que ele conseguiu o que ele queria, ele tentou, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Depois de 5 eleições, ele conseguiu o que ele queria, que é formar uma coalizão viável que ele manda, sem precisar de partidos de centro ou de esquerda para ele contemporizar qualquer coisa que ele queira. Então, ele Dani, eu só realmente é vou o fazer vencedor. um PS aqui, porque eu vi, né, bastante gente falando dessa tríade. Lula voltou, Netanyahu voltou, será que o Trump vai voltar? Mas nem Lula, nem Benjamin Netanyahu são esses outsiders da política, são políticos profissionalíssimos, goste de cada um ou não. E Donald Trump não é esse o caso, mas Benjamin Netanyahu fez o que fez, colocou a sociedade israelense para comer na mão dele, né? Netanyahu é um dos políticos mais habilidosos e maquiavélicos, acho que da história da democracia mundial. Eu acho que se alguém quiser entender como faz política para o bem e para o mal, talvez a gente pense mais para o mal ultimamente, porque é um político que, além de habilidoso, muito narcisista, né? Quer dizer, ele vê a importância dele e o que ele quer na frente dele mais do que o país precisa. Mas se a gente quiser entender como se faz política para ganhar, é preciso ler os livros sobre Netanyahu. Saíram recentemente vários livros, inclusive uma biografia do próprio Netanyahu. E é muito importante porque é uma aula de política, né? Esse cara realmente é muito habilidoso e ele fez um milagre para ele, né? Esse comeback político dele foi um milagre, ele já estava sendo realmente considerado passado e ele provou que ele não era passado. E o que Bibi promete para essa nova legislatura? A gente nunca sabe quanto tempo um governo em Israel vai durar, mas a gente sabe que esse vai ser um governo ao lado dos ultra-ortodoxos, ao lado da extrema-direita. O que a gente espera, politicamente falando, propostas, mudanças, o que você projeta que acontecerá em Israel nos próximos tempos? Nossa, isso é muito difícil, né? Como você falou, né? Quer dizer, a gente nunca sabe, primeiro, quanto tempo um governo em Israel vai ficar no poder. A gente teve nos últimos 20 anos de 10 eleições, então algo em torno de 2 anos, mas nos últimos de 2 anos para cada governo, sendo que nos últimos 3 anos e meio foi uma média de 8 meses e meio para cada governo. Então, a gente realmente não tem como saber. Pode parecer que agora ele está forte, mas 64 cadeiras, apesar de ser mais do que 61, que é o mínimo, mas não é aquela tranquilidade toda.
tá? Um partido qualquer, um partido sai, né? Porque são 4 partidos só na coalizão, um sai, acabou o governo. Quer dizer, então você tem uma certa tranquilidade, mas também não é assim essa facilidade toda, né? Então o Netanyahu vai ter que novamente continuar a fazer o que ele sempre fez, que é ficar quase metade do tempo da vida política dele preocupado com a sobrevivência política dele, e a outra metade, o que sobrar de tempo, ele pensa no que vai fazer no país, né? Assim, a gente não sabe muito o que ele pretende, porque nessas últimas 5 eleições, o que se discutiu foi Netanyahu ou não Netanyahu, Bibi ou não Bibi, né? Let it Bibi, let it not Bibi, né? Então, a- como no Brasil, acho que teve também isso, muita reclamação sobre a plataforma de governo de cada lado, ninguém sabe exatamente o que é a plataforma, ninguém se discute a plataforma. Tem aqui em Israel também ninguém discutiu plataforma, né? Isso é muito Agora louco, é né? bem É uma política toda em volta de uma personalizada. pessoa. É, personalizada. Quer dizer, e no caso daqui, é personalizada só em uma pessoa, não é nem no Brasil que tinha Lula e Bolsonaro. Aqui é só o Netanyahu, então você é contra ou a favor dele, independentemente de quem é o contra, né? Então, é realmente uma coisa muito personalizada. E, agora, o grande temor que o centro e a esquerda têm, e fazendo um parênteses aqui, de que em número de votos o bloco anti-Netanyahu foi exatamente o mesmo, foi 50% de votos no bloco anti-Netanyahu e 50% de votos no bloco pró-Netanyahu. Então, você tem um país realmente dividido. Quer dizer, não é que, infelizmente, 2 partidos do bloco anti-Netanyahu não passaram do número de 3,25% de mínimo para conseguir cadeira no Knesset. Então, mais ou menos 300 mil votos, como a gente tinha até falado sobre isso antes, mais ou menos 300 mil votos foram para o lixo. E esses 300 mil votos eram anti-Netanyahu, 2 partidos que não entraram no parlamento. Por isso que Netanyahu passou de 64, de 60, que todo mundo dizia que ele ia só conseguir 60, metade do parlamento, ele ganha essas 4 cadeiras. Essas 4 porque 2 partidos não conseguiram entrar no parlamento. A gente vai conversar sobre isso um pouco depois, os erros, né, da esquerda. Mas, quer dizer, então você continua tendo um país muito, muito, muito dividido. O temor desse metade do povo que não queria o Netanyahu de volta é que o Netanyahu, para se manter no poder, meio que para provar, olha, eu vou fazer um governo aqui agora que vai ter 4 anos. Eu não sei nem qual foi a última vez que teve um governo que teve 4 anos, que seria o normal. Ele talvez deixe e abra as pernas para que os seus aliados políticos, que são totalmente radicais, ou radicais religiosos, ou radicais ultranacionalistas, façam o que eles quiserem. Talvez não tudo o que eles queiram, tá? Eu até vou falar um pouco sobre isso no final. Eles não vão fazer tudo o que eles querem, mas eles vão com certeza receber várias, entendeu? Pega esse ministério aqui, pega ali, faz o que você quiser. O Netanyahu vai fechar os olhos e vai deixar eles cometerem certas coisas que para a esquerda e para o centro vão ser terríveis, entendeu? Mas, por outro lado, tem realmente a perspectiva de uma estabilidade maior em outros assuntos. Você tem uma perspectiva de você ter orçamento, você tem uma perspectiva de você ter alguém nas rédeas da economia, principalmente no ano que vem, né, que todo mundo fala que vai ter né, o mundo inteiro vai entrar em problemas econômicos, né? Então, a gente vai ter um governo forte, um governo estável, que funciona, né? Então, tem o lado bom da estabilidade política, principalmente nessa questão econômica. E um partido, principalmente um partido chamado Shas, que é um partido ultra religioso sefaradita, ele é talvez o partido mais identificado com essa questão do aumento do custo de vida e de problemas econômicos. Talvez esse partido ele trabalhe nessa direção de ajudar os desfavorecidos e de ajudar nessa questão do custo de vida. Né? Muita gente votou nesse partido justamente por causa disso. Né? Então, você tem perspectivas boas e ruins para o país inteiro, mas, obviamente, não dá para a gente saber nesse momento o que vai acontecer.
E Dani, queria comentar um pouco sobre a postura de Yair Lapid, né? Assim que os resultados consolidados foram divulgados, ele ligou para Benjamin Netanyahu, assumindo a derrota, parabenizando e se colocando à disposição para uma transição tranquila. Quem será Yair Lapid a partir de agora? Será efetivamente o líder da oposição? Ele vai continuar nessa briga? É isso que se fala por aí? E como ele sai da posição de primeiro-ministro? Olha, está tudo muito, a ferida está muito aberta ainda. Quer dizer, então está muito difícil de entender como é que ela vai cicatrizar. Agora, realmente, o Lapid ele demorou 1 ou 2 dias para parabenizar o Netanyahu, não porque ele não é um democrata e ele ignorou que ele perdeu, não. É porque essas eleições foram tão esses 2 partidos que ficaram abaixo, né, do número de mínimo de 3,25 ficaram abaixo muito pouquinho. Tanto o Meretz, por exemplo, ficou com 3,15% e tinha que ser 3,25%. E o Bala também era 3, alguma coisa por cento e tinha que chegar a 3. Então, tinha que esperar até o fim da contagem oficial, que aconteceu realmente só na quinta-feira. Então, no momento, 2 dias depois. Então, no momento que saiu realmente o resultado final e oficial, aí o Lapid realmente ligou para o Netanyahu e falou, e transição. Obviamente, ninguém esperava nada diferente do Lapid, é um cara democrata. Israel, inclusive, nunca aconteceu de ter qualquer tipo de problema em transição política, nem quando o Netanyahu perdeu no ano passado, houve esse problema. Né? A gente pode tirar o chapéu para o Netanyahu nesse sentido, e a gente pode tirar o chapéu para todos os outros líderes políticos israelenses. Não se escuta aqui um negacionismo, perdeu, não sei o quê. Né? Essa vez teve algumas pessoas que reclamaram que teve fraude em algumas urnas, mas eu acho que já tinha acontecido antes, nos últimos anos sempre acontece isso, mas a Justiça Eleitoral falou que não teve problema nenhum e ninguém reclamou. Ninguém está saindo na rua, ninguém está fazendo problema nas estradas e ninguém está... enfim, a transição democrática vai acontecer. O Lapid já disse que ele vai continuar na luta, ele já falou, eu vou continuar na luta, pelo nosso bloco, pelos direitos do LGBT, pelos direitos das minorias, por um país mais progressista. Ele falou isso, inclusive falou isso antes mesmo do resultado final. E ele, inclusive, colocou no Twitter dele uma foto com os 24 membros do parlamento do Futuro, do Yesh Atid, que é o partido dele, muito mais do que os 17 que ele conseguiu nas últimas eleições. Ele teve um aumento também, né, de 17 para 24, é bastante. Ele botou uma foto dizendo: estamos preparados para a luta continua. Quer dizer, então, não se espera que Netanyahu saia da política, como o Bennett fez, inclusive. Muita gente está criticando o Bennett por isso e achando que talvez até se o Bennett estivesse junto com o Lapid, talvez tivesse conseguido barrar o Netanyahu, porque o Bennett era uma voz de direita que poderia atrair muitas pessoas de centro-direita, muitas pessoas que se sentiram um pouco, não sei em quem votar, então vou votar no Ben-Gvir, ou sei lá o quê, poderiam ter ido para o Futuro ou para uma coligação com o partido do Bennett, né? Bennett saiu da política, apesar de que muita gente que diz que é temporariamente, mas ele saiu. O Lapid não, o Lapid vai continuar, ele tem um partido com 24 pessoas, ele é a segunda maior força política, como eu falei, 50% da população votou no bloco dele, apesar de, por uma tecnicalidade, né, dessa coisa dos 3,25%, 7% dos votos não foram contabilizados, né, que foram jogados no lixo. Então, o Lapid com certeza vai continuar na posição dele, na luta dele, e vai certamente ser uma oposição muito forte contra o Netanyahu e vai, enfim, vai ser uma oposição forte. Israel precisa de uma oposição forte a esse governo, né? Exatamente. E, Dani, queria falar um pouco com você agora sobre representatividade, né? A gente tem conversado aqui que a representatividade em Israel, a minoria a ser representada são os árabes. E tinha uma expectativa de que os partidos árabes ficariam de fora, e não. E entraram. Tinha um certo momento que os 3 partidos na verdade, são 4 partidos tradicionais, sendo que 2 formaram uma coligação. Então, por isso que a gente fala em 3 partidos, né? Esses 3 partidos, eles tinham um certo momento que eles estavam com cada um com 4 cadeiras, e 4 é um número mínimo, né? É quando você consegue um pouquinho mais de 3,25, que é esse número importante, né, para você conseguir entrar no parlamento. Então, estava todo mundo com medo
que nenhum desses partidos entraria e você teria zero representatividade de árabes no parlamento, sendo que há 2 anos atrás eles conseguiram unidos, né? Aliás, esse é a grande ensinamento na política israelense: se una, você consegue mais força, né? O que a esquerda, enfim, ignorou dessa vez. Então, quando eles estavam juntos há 2 anos atrás, todos esses partidos, eles conseguiram até 15 cadeiras. Agora Eles são foram a 10, segunda né? maior. Olhando aqui, o novo Movimento de Renovação Árabe tem 5 e o Uraam, Lista Árabe Unida, tem 5 também. Exatamente. Quer dizer, então, num certo momento, todo mundo achou que ia ser zero. E olhando para trás, para o fato de que eles tiveram já 15. Tá? E aí, num certo momento, disseram: não, o único que não vai conseguir é o Balad, que é esse partido anti-sionista, que não quer participar da. Esse partido que não iria fazer. Não sei se ele é independente, a gente pode chamar ele de independente, mas talvez um pouco independente, não sei se ele faria coalizão com nenhum lado. Tá? Mas esse partido Balad, ele não ia passar, todo mundo sabia que ele não ia conseguir, né? Então você sobrava 2 partidos. E esses 2 partidos, todo mundo achava que ia conseguir 4 cadeiras cada uma. Então eles iam ter 8 parlamentares, quer dizer, quase metade dos 15 que eles tiveram no passado recente. Mas eles conseguiram 5. Quer dizer, então houve na verdade, 5 cada um, né? Então ficaram com 10 parlamentares, sendo que o máximo foi 15, então perderam um terço. Tá? Da representatividade. Mas, digamos que, assim, na expectativa de um certo tempo atrás, que só 30% do público árabe iria votar, que nenhum partido deles ia passar, eles conseguiram passar 2 partidos com 5 cadeiras cada um, quer dizer, 10 cadeiras, que é uma boa bancada, tá? Porque, no final das contas, houve isso mais ou menos sempre acontece, né? Aquela coisa de que não vou votar, não quero votar. No dia, eles se organizam e vão votar. E votaram um pouco tarde, quase no fechamento das urnas, que é também uma coisa meio tradicional entre a minoria árabe. E eu acho que foram 55% dos árabes votaram. Não foram os 36%. Foram 55%, que é um bom número, claro que abaixo do número total do país. O número total do país foi 71,3%. Tá? Então, é abaixo da média, né? Eles votaram abaixo do resto da população. Mas foram votar, sim, mais do que se esperava e conseguiram realmente uma representação melhor do que se esperava. Eu acho que dá um sinal, né? Dá um recado, que os árabes eles não vão se isentar de se colocar e de serem representados. Eu acho que esse é um recado muito importante, ainda mais com a eleição de um governo de um extremo que tem membros de extrema direita que pregam sim muito ódio aos árabes, como é o caso de Itamar Ben-Gvir. Dani, para a gente ir para o nosso penúltimo tópico, a esquerda foi realmente uma lástima nessa eleição em Israel, né? O Avodá, o partido mais tradicional da história de Israel, conseguiu 4 cadeiras, que é o mínimo, e o Meretz, por coisa de 0,1%, não conseguiu. E fazendo uma projeção, lógico, né? Que eu estou aqui fazendo um exercício de imaginação, mas se eles tivessem se unido, como o Meretz propôs e o Avodá recusou, eles poderiam ter pelo menos 7 cadeiras, talvez até 8 cadeiras, né? Com uma mudança mínima de porcentagem. E aí não quiseram, deviam ter aprendido com outras esquerdas, né, ao redor do mundo em outras eleições. O Meretz fica de fora pela primeira vez desde que o partido foi criado, um partido que luta pela questão dos direitos reprodutivos das mulheres, pela pauta LGBTQIA+, e todos esses direitos de minorias não estará no parlamento. Muito grave, né? Muito grave, realmente, pela primeira vez desde que o Meretz existe. O Meretz existe, sei lá, há 40 anos, me esqueci do ano, mas pela primeira vez desde que o Meretz existe, ele não vai estar no parlamento. E o Meretz é uma força que aqui chamavam de extrema esquerda, mas eu acho que você não pode comparar com a extrema direita. Tá? Então, eu não gosto de chamar o Meretz de extrema esquerda. O Meretz é um partido de esquerda raiz, digamos assim. Tá? Não é de centro-esquerda. O Avodá é um partido de centro-esquerda. O Meretz é um partido de esquerda, que tem essas pautas deles muito importantes, que deveriam estar presentes no parlamento, e eles não conseguiram, justamente pelo que você falou, né? Houve um enfraquecimento,
uma enxugada na esquerda, né? O que a gente chama de esquerda, não só do Meretz, como do Partido Trabalhista, do Avodá. Agora, isso não quer dizer que a esquerda em Israel mingou. Eu sempre digo isso. Não quer dizer assim, a esquerda acabou, morreu a esquerda. Não. Muita gente que antes votava no Partido Trabalhista e no Meretz migrou partidos de centro, centro-esquerda, como o Futuro, do Yair Lapid, como o Partido Azul e Branco, que agora fez coligação com um outro partido, e era o Campo Nacional, né, do Benny Gantz. Quer dizer, a gente tem que prestar atenção muito nessa coisa da nomenclatura, a gente fica muito nessa esquerda, centro, direita, mas, na verdade, o que a esquerda, que o Partido Trabalhista, que era um partido de centro-esquerda, falava, hoje pode soar até uma coisa bem mais conservadora do que a gente pensa. Então, muita gente que votava nesses partidos, porque não existia partido de centro, antigamente era meio esquerda, direita e partidos de nicho. De repente começaram a surgir esses partidos mais de centro, que falam, olha, nós somos um partido mais de consenso, a gente aceita vozes também da direita, vozes da esquerda, a gente é de centro, a gente quer fazer uma coisa de discussão, debate nacional, e muita gente migrou para esses partidos por causa... Por pensar que são mais tolerantes, né? E que talvez tivessem mais chance de atrair israelenses também de uma esquerda light, digamos assim, né? Então, eu não acho que a esquerda de Israel desapareceu, mas a esquerda de Israel é uma esquerda dividida, uma esquerda que não se une, que, aliás, não é uma coisa que é privilégio só da esquerda israelense, né? A gente viu muito no Brasil também, com a eleição de Bolsonaro em 2018, né? Quer dizer, não houve uma frente nacional, como, na verdade, houve no ano passado, quando o Bennett e o Lapid conseguiram se unir. Quer dizer, essa frente nacional, ela desmilinguiu e eles não conseguiram novamente fazer uma frente nacional. O Lapid tentou muito que a Merav Michaeli, a líder do Partido Trabalhista, fizesse uma coligação com o Meretz, justamente, iam conseguir 7, 8 cadeiras, ia ser um dos partidos maiores do parlamento, ia impossibilitar, na verdade, um governo do Netanyahu, né? E a Merav Michaeli, que não sei se o sucesso que ela acha que ela tem ou teve subiu a cabeça, ela é ministra dos Transportes, não sei se ela se achou muito importante, não sei o que aconteceu, o que acometeu a ela, e ela, inclusive, não consegue agora nem se responsabilizar pelo erro dela. Ela está acusando o Yair Lapid de ter errado. Foi o Lapid que falou para não votarem na gente. Quem tem que mandar votar nela, entendeu? O Lapid O tentou. Lapid vai pedir voto para o fazer- partido dele, né? o Lapid tentou que eles se unissem, porque o Lapid viu a mesma coisa que o Netanyahu viu na direita. O que o Netanyahu fez? E a gente entrando agora nesses partidos de extrema-direita, que é o Ben-Gvir, o Bezalel Smotrich, né? Esse partido sionismo religioso, que agora está com 14 cadeiras. Eles não teriam conseguido 14 cadeiras de jeito nenhum, e o momentum político que eles conseguiram, se eles não tivessem se unido. Por quê? Porque o Netanyahu pressionou os dois a se unir. E prometeu mundos e fundos, mas pressionou muito de fazer muitas reuniões com eles e falar: vocês vão se unir, eu vou dar cadeira para vocês, cadeiras, vou dar ministérios, não sei quem, não sei o quê. E o Netanyahu conseguiu fazer esses dois líderes, que é o Ben-Gvir e o Smotrich, que não se amam pessoalmente. Não se amam, eles têm problemas internos também, eles não concordam com tudo, eles têm firulas internas ideológicas também, eles têm egos muito grandes também. Mas o Netanyahu conseguiu fazer eles se unirem, porque o Netanyahu sabia que eles unidos iam conseguir mais votos e iam dar para ele o sexto mandato, iam dar para ele a nova coalizão. E a Merav Michaeli, não quis se unir. E, Dani, então, agora não está culpando o Lapid, não. Não adianta, até porque o estrago já foi feito. Para a gente fechar, Dani, eu queria saber duas coisas. Tem alguma chance do Netanyahu não formar governo com o Ben-Gvir e com o Smotrich? Tem essa possibilidade de ele ir lá, político profissional que é, tanto você quanto o Michel German ventilaram essa possibilidade, quero saber como está se desdobrando, de ele ir lá e falar assim pro, sei lá, vou falar qualquer coisa, tá? Próprio Yair Lapid, pro Avigdor Lieberman, e falar assim, você não quer que eles fiquem no poder, você vai ter que vir para a minha coalizão. É o único jeito da gente se livrar deles. Você acha que isso é possível? De aí Ben-Gvir ficar de fora, ele ser apunhalado pelas costas dessa forma pelo Netanyahu? Seria grave. Porque ele fez eles se unirem, ele daria essa apunhalada? E aí já queria que você emendasse.
Como você está se sentindo enquanto israelense, moradora de Israel, as perspectivas? Você está otimista ou você está pessimista para o que há de vir? Olha, então, começando. Eu não estou dentro da cabeça do Netanyahu, tá? Mas ele tem essa cabeça maquiavélica. Pode ter duas coisas na cabeça dele. Vamos ver o primeiro cenário da cabeça dele. Vamos tentar entrar dentro da cabeça do Netanyahu e ver o primeiro cenário. O primeiro cenário, ele fala, não vou me humilhar na frente dos outros que queriam que eu saísse e vou ficar com os meus aliados naturais, que ele chama, que é a ultradireita, os ultra-ortodoxos, e vou ter um governo que não vai nem ser tão estreito assim, de 64 cadeiras. Inclusive, o fato de o governo não ser de 61 dá a Netanyahu ainda mais força dentro da coalizão, porque não fica aquela coisa que ficou na coalizão passada, de qualquer um que vá no banheiro uma votação não passa, uma lei não é aprovada, porque não tem uma voz lá, um parlamentar. E também, quando você tem uma coalizão com 61 pessoas, cada parlamentar é rei, porque ele pode exigir muita coisa, porque se uma pessoa sair da coalizão, a coalizão cai. Quando você tem 64, precisa três sair para a coalizão cair, ou quatro. Então, já cada um não tem tanta força assim, individualmente, né? Então, o Netanyahu pode dizer, não, tô confortável, tá bom, vou fazer isso, e independentemente do que é bom para o país, e que tenha leis religiosas, e que não tenha mais nenhuma reforma na questão de casamentos na questão do judaísmo reformista, e que Israel continue sendo cada vez mais fechado, que você use a Torá como também base jurídica na Corte Suprema. Deixa para lá, o importante é que eu estou no governo, tá? Isso é uma possibilidade. A segunda possibilidade na cabeça do Netanyahu, que eu pessoalmente acho que talvez é que vai, não sei se vai ganhar, tá? Mas talvez aqui o Netanyahu gostaria mais, tá? É o Netanyahu falar, vou deixar esses caras, não os ultra-ortodoxos, porque esses já estão mais normalizados na política israelense, tá? Mas esses ultranacionalistas, vou deixar eles de lado, não vou colocar eles na coalizão, vou dizer para eles, me apoiem, eu vou dar para vocês coisas, mas vocês não entram na coalizão, oficialmente, e vou atrás dos caras que não gostavam de mim e dizer para eles, olha, aquilo que você falou, não gostavam de mim, agora vão ter que me engolir. Porque para salvar Israel, vocês vão ter que me engolir. E isso vai ser, na verdade, a melhor vingança dele. Porque os caras passaram anos dizendo que nunca mais na vida vão se sentar à mesa com Netanyahu. E se você disser para o Benny Gantz agora, Benny Gantz, entra na coalizão com seus 11 suas cadeiras e não precisa desses ultra-ortodoxos, ultranacionalistas, o Benny Gantz é bem capaz de dizer, botar o rabo entre as pernas e dizer, olha, se for pelo bem geral da nação, eu entro, entendeu? Entro na coalizão. Então, é bem possível que o Netanyahu tente. Ele tem 4 semanas para negociar. É bem possível que ele tente ir para o Lapid, para o Gantz, para o Lieberman. Partido Trabalhista, não acho que não, até porque também é tão pouca gente. Esses 3 partidos de centro, quer dizer, se bem que você não pode chamar o Lieberman de centro, mas é um partido anti-Bibi. Ele vai para 3 partidos grandes anti-Bibi e fale, olha só, vão ter que me engolir. E talvez tudo que o Netanyahu tenha feito nos últimos anos seja para isso, para chegar a esse momento de falar para eles, vocês não queriam, não me queriam, agora vocês vão ter que me engolir para salvar o país. Tá? E talvez ele queira formar uma coalizão de centro-direita, uma coalizão que você tem aí o Lapid, que você tem aí o Benny Gantz, o Gideon Sa'ar, que você tem até o Lieberman, pessoas que ele odeia, pessoalmente se odeiam, né? Mas que, para o bem geral da nação, aceitariam o Bibi como primeiro-ministro, e até talvez o Bibi consiga várias coisas, como algum tipo de anistia jurídica, vão parar com, né, de julgamento deles, porque no final das contas é o que ele quer também, não ir para a prisão, né? E outra coisa que está na cabeça do Bibi, que talvez faça com que ele tente essa segunda opção primeiro, tá? Ele não uma coalizão só com ultradireitista e ultranacionalista, quer dizer, ultra-ortodoxo e ultranacionalista, não vai cair bem a Joe Biden, aos americanos. Os americanos não vão gostar nem um pouco disso. É bem possível que o Bibi não seja mais tão bem aceito e tão bem recebido nos Estados Unidos como ele era na época do Trump,
ou até mesmo no comecinho da era Biden, tá? Muita gente nos Estados Unidos, inclusive alguns parlamentares americanos já estão falando, se for essa coalizão, a gente não vai querer recebê-los aqui, a gente vai repensar, inclusive, nossos laços com Israel. E os judeus americanos talvez também digam a mesma coisa, digam, olha, E a nós amamos dependência de Israel, Israel, mas com a esse governo... dependência que Israel tem dos Estados Unidos é muito grande, não é, um detalhe, não é um detalhe que Exatamente. haja E tanta agora o Netanyahu... resistência. exatamente. E o Netanyahu agora não tem nem os russos para dizer, não, mas agora eu tenho os russos. Não. Israel também está com problemas com os russos por causa da guerra na Ucrânia. O único grande aliado de Israel é os Estados Unidos. Netanyahu quer botar isso a perder? Ele quer botar isso a perder? Ele que ama tantos americanos, foi criado lá, fala inglês perfeito? Ele vai querer isso? Ele não vai querer isso. Então, é por isso que eu acho que ele talvez vai tentar uma coalizão mais ao centro e vai tentar deixar esses extremistas, até dizendo para esses extremistas, olha, é melhor vocês serem da oposição, que vocês podem continuar falando as besteiras que vocês falam. Porque se vocês entrarem no governo, vocês vão ter que andar pianinho. Vocês vão ter que fazer coisas que é contra o que vocês sempre falaram. Na oposição é muito mais fácil você ser oposição. Fica na oposição, me critica pra caramba, fala o que vocês quiserem, e eu dou para vocês coisas na oposição. Agora, isso entra na segunda parte da sua pergunta, sobre o meu otimismo ou pessimismo. Eu não estou otimista, não é para você, estou muito feliz e otimista, tá? Não é isso. Mas eu estou menos pessimista do que eu estava anteontem, quando eu acordei para esse Deu tempo de terremoto. digerir tudo isso e pensar Deu tempo nesses de outros pontos que você digerir. trouxe para a gente. Exatamente. A minha esperança é que primeiro, o Netanyahu pense nisso, nessa segunda opção, e que os líderes de centro pensem também que esqueçam o ego deles, de que eu falei que eu nunca ia entrar com o Netanyahu, então não vou. Esqueçam esse ego e façam uma salvação nacional, talvez, tá? Ou que, se for a primeira opção, de que ele vai realmente fazer esse governo só com esses 3 partidos radicais, eu espero que esses partidos entrem na coalizão e maneirem um pouco e moderem um pouco seus discursos, porque são governo, não são mais oposição. A gente sabe disso. Muitos políticos israelenses de direita, ou até mesmo extrema-direita, se moderaram quando se tornaram parte do governo. A gente tem Ariel Sharon para dar essa prova, a gente tem Ehud Olmert, vários outros políticos de direita que conseguiram, inclusive, fazer paz com o mundo árabe, o paz com o Egito, o paz com a Jordânia. A Jordânia não, que era o Rabin, mas o paz com o Egito, que era o Menachem Begin, quer dizer, que era também do Likud. Quer dizer, então você tem um histórico de partidos ou líderes que pensam muito, são muito radicais quando entram no governo e começam a ver todas as implicações do que eles estão falando. As implicações com os Estados Unidos, as implicações internas, o que eles têm. Entrem mesmo, né, no dia a dia de como é ser um ministro, como é estar no parlamento, eles comecem a moderar um pouco o discurso deles e, quem sabe, até moderar o que eles pensam, não sei se é possível, mas pelo menos moderar o discurso e fazer coisas além do público deles, né? Então, é por isso que eu tenho um tiquinho de otimismo de que a coisa não vai ser tão ruim como a gente está projetando, apesar de que pode ser tão ruim quanto a gente está projetando. A gente fica aguardando as cenas dos próximos capítulos e só para a gente finalizar sem falar, né, para não ficar sem falar sobre isso, a gente está gravando no dia 4 de novembro de 2022, o dia que marca 27 anos do assassinato de Yitzhak Rabin, sem dúvidas o primeiro-ministro de Israel que chegou mais perto de selar a paz com os palestinos e teve esse processo impedido por um israelense de extrema-direita, religioso, que atirou contra Rabin depois de um dos discursos mais marcantes da história de Israel. Para quem quiser conferir o discurso na íntegra, está no nosso canal no YouTube. Acho que a gente nunca pode deixar passar. Eu fico emocionada de falar de Rabin, a gente nunca pode deixar passar, porque a gente é um modo de sempre ter esperança por dias melhores, mesmo que o futuro seja um pouco tenebroso. Dani, obrigada mais uma vez, e continuem ligados no IB para ter
atualizações sobre a política israelense, o negócio está pegando fogo. Quem quiser entender melhor a dinâmica da política israelense, nosso curso de ensino à distância está no ar, tem cupom de 30% de desconto, válido até semana que vem, 30% de desconto com o cupom BIBILAPID, está tudo no nosso site, nas nossas redes sociais para você aproveitar. Dani, obrigada mais uma vez e até semana que vem, não no Expresso, mas vou deixar aqui no ar. Isso mesmo. Até semana que vem, então. Tchau, obrigada por vocês estarem vendo e tentando entender com a gente o que vai acontecer em Israel.